Olá pessoal, aqui quem fala é o Anto Andropa. Eu sou do Greg Apostador, faço parte da equipe dos analistas de jogos e além de trabalhar com futebol, eu também faço as análises de NFL aqui do Greg Apostador, tanto para as apostas que nós fazemos dentro dos nossos serviços, assim como para produzir material e conteúdo no site sobre análise dos jogos e cotações. E especialmente essa semana, graças ao evento de domingo, que vai acontecer o Super Bowl entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, estamos gravando esse vídeo aqui para falar um pouco desse jogo, né? Que é um jogo que com certeza gera muito interesse nas pessoas, até porque o Super Bowl, mais do que um evento esportivo, é um evento cultural, né? Muito famoso por causa dos seus shows no intervalo, muito famoso por seu espaço publicitário milionário, também pelo jogo, né? No meu caso, é o que eu mais me importo, é com a partida, mas eu sei que tem para muitas pessoas o que importa é o evento, né? De qualquer forma, é também um dos eventos que tem maior busca e maior interesse em relação às suas consequências dentro do mundo das apostas, né? Afinal de contas, é um dos jogos que mais movimenta dinheiro em todo o esporte mundial. É um evento tão grande quanto uma final de Copa do Mundo, ou tão grande quanto uma final de Champions League, pelo menos na questão de dinheiro movimentado, né? Sobre esse jogo em questão, nós vamos aqui falar um pouco sobre os times e como que podemos aplicar esse conhecimento nas apostas, né? Primeiramente, nós temos que dissecar um pouco o que é São Francisco, os 49ers, o que é Kansas City Chiefs, né? Esse é um jogo entre os campeões de conferência da AFC, no caso o Kansas City Chiefs, que venceu os Ravens na final de conferência, e do San Francisco 49ers, que venceu o Detroit Lions na National Football Conference. Esse jogo é uma revanche. Aconteceu exatamente essa final em 2020. Naquela ocasião, o Kansas City Chiefs ganhou de virada, uma virada no último quarto. Era apenas o terceiro ano de Patrick Mahomes na NFL e ele venceu o seu primeiro Super Bowl, né? Dos anos seguintes, ele teria ainda mais outras duas viagens para o Super Bowl, com uma vitória e uma derrota nesse período. Essa é a quarta aparição de Mahomes em um Super Bowl em apenas 5 anos, né, nos últimos 5 anos, o que é um feito notável, algo que tinha acontecido apenas outra vez na história da liga, que foi com o Buffalo Bills entre 1991 e 1994. Naquela ocasião, o Buffalo Bills perdeu as 4 finais seguidas, né, um dos eventos mais trágicos da NFL, podemos dizer assim. Primeira pergunta é: quem é o favorito? Se você for abrir hoje o site de apostas, se você for abrir as cotações, vai parecer que o São Francisco tem um leve favoritismo. Eu não acho que seja injusto. São Francisco tem de fato uma equipe melhor do que Kansas City Chiefs. São Francisco teve a terceira melhor defesa da liga em pontos cedidos. São Francisco teve o melhor ataque da liga em jardas geradas. São Francisco tem o terceiro melhor ataque terrestre da liga. São Francisco tem uma defesa contra a corrida top 10. O São Francisco passando a bola também é um time top 10. E São Francisco defendendo contra o passe é um time top 20. Já aí ia dar um pouco uma pequena destoada. Já que essa City Chiefs, por outro lado, é um ataque top 10 em jardas aéreas, é um ataque top 20 em jardas corridas, mas assim, já com uma boa divergência, é uma defesa top 3 contra jardas terrestres, e é uma defesa, ou melhor, perdão, uma defesa top 3 contra o jogo terrestre e uma defesa top 20 contra o ataque aéreo. Kansas City Chiefs também tem a segunda melhor defesa da liga em pontos cedidos. Isso é um fator muito importante. Demos um pouco essa margem aqui para mostrar para vocês que são dois times muito capazes, mas os números de São Francisco, os números coletivos de São Francisco, eles são mais chamativos, né? Aí você vai me dizer, tá, então postar em São Francisco, a vitória é fácil de São Francisco. Pelo contrário, o que acontece? O futebol americano é um esporte que acompanha, vai ter percebido isso já, que o quarterback, o jogador que lança, ele é sempre, notoriamente, um jogador que tem um impacto muito maior que qualquer outra posição no futebol americano e um dos posições, provavelmente um dos jogadores que mais tem um impacto individual definitivo em qualquer esporte. O quarterback, ele realmente determina o sucesso de franquias, o fracasso delas. Você às vezes pode ter uma franquia que tenha
seja medíocre em vários aspectos, mas ter um quarterback de alto nível faz com que esse time seja competitivo por muito tempo, enquanto ele durar na carreira, né? No caso do Kansas City Chiefs, além do Mahomes ser o melhor quarterback da liga, aliás, o Mahomes é o jogador mais valioso da NFL, eu acredito que isso não seja algo a ser debatido. Ele é um primeiro jogador realmente que você vê ele jogando, você vê a perspectiva de carreira dele e você pensa, esse cara pode ser tão grande ou até maior que Tom Brady, né? Que é uma frase muito absurda de se dizer, mas que realmente é verdade. E esse Super Bowl vai ser importante para determinar isso, né? Porque ele estaria arrumando para o terceiro título dele em apenas 7 anos da NFL. Essa é uma marca muito considerável. Se você analisa friamente, Kansas City Chiefs está numa situação prejudicial nesse jogo, uma situação que favorece ao San Francisco 49ers. No entanto, o futebol americano é um desses esportes que o melhor jogador, às vezes, ele é mais determinante que o melhor time. Por quê? Porque o melhor jogador ele é o jogador que aparece na hora que precisa, é o jogador que tira a jogada onde você acha que não vai sair jogada e faz jogadas que contrariam o senso comum. Naturalmente, você não pode depender disso. Só que o Kansas City Chiefs é um time muito equilibrado. Sua defesa é de alto nível, o seu ataque não é um dos melhores, já foi melhor, mas ainda é um ataque que tem que ser respeitado, você não pode subestimar. É um ataque que produz, né, já produziu melhor. E, como eu falei, você tem Patrick Mahomes, você está sempre em posição de vencer. Já o São Francisco conta com um grupo inacreditável de talento ofensivo, né? Começando por Christian McCaffrey, que vai ser muito provavelmente o jogador ofensivo da temporada esse ano, foi o melhor corredor da liga. Poderia dizer até que foi discutivelmente o melhor jogador em campo. Ele não vai ganhar MVP esse ano por valor posicional, mas ele foi possivelmente o melhor jogador em campo. Ele realmente desequilibrou demais. Só que se não bastasse isso, São Francisco ainda tem Deebo Samuel e Brandon Ayuk como dupla de wide receivers, dois jogadores muito bons, especialmente Brandon Ayuk, uma temporada ótima, e George Kittle, que é um dos melhores talentos da NFL, e é um jogador também diferenciadíssimo, né? Além disso, a linha ofensiva dos 49ers, ela é muito boa, mas ela não é homogênea. O lado esquerdo dela claramente é muito melhor do que o lado direito. Principalmente porque tem Trent Williams no lado esquerdo, que provavelmente é o melhor jogador de linha ofensiva da liga. Faz um desequilíbrio muito grande e também é grande responsável por esse sucesso que os 49ers têm correndo com a bola. O que eu posso dizer para você é que esse jogo é um dos jogos mais difíceis de se prever o vencedor. Por isso que eu já inicio aqui falando que uma primeira tip que você pode fazer nesse Super Bowl é justamente apostar no vencedor. Qual deles? Você decide. Mas você decide baseado em quê? Você decide baseado em que você achar que vai ganhar e você decide baseado em que você acha que vai ser mais divertido para o seu Super Bowl, para sua experiência. Você vai torcer para o Kansas City Chiefs? Aposta no Chiefs. Vai torcer para o São Francisco 49ers? Aposta 49ers. Vai torcer contra o Mahomes? Aposta no São Francisco 49ers. Eu não tenho como te dar para você uma resposta qual é a melhor aposta. Esse jogo é um jogo realmente difícil de prever e a odd dos dois times, tão verdade é isso que eu disse, elas são muito próximas, né? Eu tô aqui com a Bet365 aberta, nesse exato momento, isso aqui é uma quinta-feira, 3 da tarde, São Francisco 49ers está pagando 1,76 para vencer, Kansas City Chiefs está pagando 2,10. Elas são odds muito próximas, isso reflete a falta a incerteza do mercado sobre quem vai vencer o jogo. São Francisco teve uma campanha melhor, teve produção melhor, recebeu um leve favoritismo. Mas esse favoritismo, uma linha dessas em NFL, ela é muito clara, ela é muito evidente o significado dela. Nós não sabemos quem vai vencer. Essa é a mensagem. Tem uma coisa, as casas de aposta, elas sabem que esse é um evento que tem uma alta procura e vai ter muita gente apostando dinheiro aqui. O que isso faz com que seja um dos eventos mais lucrativos que as casas de aposta terão no ano. Então elas aproveitam para tirar uma casquinha, né? Se você for fazer aqui a análise dos valores, tanto a odd de São Francisco quanto a Kansas City Chiefs, claramente elas têm um juice muito grande, né? Ou seja, a casa está tirando bastante valor dessa cotação e diminuindo o valor dessa aposta. Então, essa aposta de uma análise matemática, uma análise mercadológica, não é uma aposta boa. Mas essa tip que eu estou sugerindo aqui, apostar em quem você quer que vença, é aquela aposta que faz o jogo ficar mais divertido. É a aposta do apostador casual. Agora a gente vai discutir uma aposta mais elaborada, uma aposta de um apostador profissional. Vem comigo. E nós vamos avaliar aqui
nesse matchup entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, entender um pouco como esse ataque do São Francisco vai operar. Eu disponibilizei aqui mais ou menos um desenho padrão de como seriam os ataques e defesas da NFL. Isso não é sempre assim, os times variam muito a formação do que eles vão fazer. Às vezes sai um jogador de uma posição e vai para outra. Né? Aqui nós temos o ataque representado nos X em vermelho e os círculos pretos são é a defesa do Kansas City Chiefs. Quando você tem um time que tem peças tão fortes como o São Francisco tem em Deebo Samuel ou em Brandon Ayuk, os wide receivers, e Christian McCaffrey, que acho que não vou nem falar discutivelmente, ele é de fato o melhor running back da NFL neste momento. As defesas elas não podem focar muito em um jogador, elas são obrigadas ao quê? Elas são obrigadas a respeitar todas as peças. Quando um time tem jogadores que não são tão fortes, quando o jogo terrestre não é tão forte, você pode espalhar um pouco esse grupo central aqui, que é o front seven, que é formado pelos jogadores da linha defensiva e os linebackers. Você pode espalhar eles e trocar um jogador desses por um outro safety, você pode trocar um jogador desses por um outro cornerback. Só que no futebol americano, se você consegue correr com consistência e correr bem, você continua correndo, porque você vai forçar o outro time a cansar, você vai fazer uma boa gestão de tempo e você também vai ferir outro time. O jogo terrestre ele tem essa capacidade. É sempre importante estabelecer o jogo terrestre. O que acontece? Como nós falamos antes, a defesa contra o jogo terrestre dos Chiefs não é ruim, mas também não é boa. Uma defesa bem mediana. Já o ataque do San Francisco 49ers, ele é o mais forte da liga em jardas por jogo, e ele é top 10 tanto em jardas corridas quanto em jardas aéreas. Na verdade, ele é top 3 em jogo corrido. Christian McCaffrey foi o melhor running back da liga esse ano, foi o que mais produziu touchdowns e mais produziu jardas. E o São Francisco vai com certeza colocar a mão na bola dele. O que isso vai acontecer? O que isso significa? Que se o jogo fluir mais ou menos como os times vêm produzindo ao longo de toda a temporada, inclusive na temporada regular, a tendência é que São Francisco consiga extrair muito de Christian McCaffrey contra a defesa dos Chiefs. O que isso vai forçar? Vai forçar com que esse grupo, não apenas de 7 jogadores, mas talvez com o reforço de um safety vindo para o box, né, que é essa região, você talvez faça com que o Kansas City Chiefs deixe mais aberto o campo ainda. O que tem de favorável para o Kansas City Chiefs é que eles têm uma das melhores secundárias da liga e uma das melhores linhas defensivas capazes de sozinhos, só nesses 4 jogadores, gerar pressão. Isso vale muito para você conseguir ter um sistema defensivo que você não sobrecarregue jogadores para fazer uma mesma função. Né? Times que têm uma dificuldade de ter eficiência com 4 jogadores na linha defensiva tendem a chamar blitz, né? Mandam esse jogador ir para junto à pressão, ou até um cornerback às vezes. Esse tipo de situação faz com que você possa até criar situações imprevisíveis contra o ataque, mas você também cede espaços que, se o quarterback fizer a leitura correta, se o coordenador ofensivo fizer a leitura correta, se o head coach fizer a leitura correta e passar o comando certo, você consegue explorar buracos e aí daí surgem grandes big plays, né? O que nós podemos, então, extrair dessa situação que foi descrita aqui é que se Kansas City Chiefs tiver dificuldade de parar o ataque terrestre do San Francisco 49ers, e isso é uma tendência forte, considerando as produções dos times ao longo da temporada, vão surgir muitos espaços. Aí vai ter um sobrecarregamento dos 2 cornerbacks do time em situações de mano a mano contra Brandon Ayuk e contra Deebo Samuel. São ótimos jogadores, só que os 2 cornerbacks também são muito bons. Aí eu te pergunto, quem que está faltando nessa história? Quem que está sobrando? Este homem, o Tayen, George Kittle. O San Francisco 49ers é realmente um time que tem uma profundidade de elenco que é invejável. Porque além de ter um dos melhores grupos de wide receivers da liga, além de ter o melhor running back da liga, eles têm também, discutivelmente, para alguns, o melhor talento da liga. Eu não sei se eu concordo, mas que ele tá no meu top 3 com certeza está. E George Kittle foi fantástico esse ano. Ele sofreu muito com lesões ao longo da carreira, mas esse ano, em especificamente, ele conseguiu se manter saudável por muito tempo. O George Kittle, ele é um jogador que ele tem uma capacidade atlética fora do normal e ele é um grande recebedor. E o que acontece aqui? Acontece que como o Kansas City Chiefs provavelmente vai ter que usar muitos linebackers no jogo, não vai poder, como falamos anteriormente, trocar um jogador desses por um jogador de secundário, um safety, um cornerback, o George Kittle vai ser provavelmente marcado constantemente por um linebacker. E isso é o melhor mismatch que um time pode ter em futebol americano. Os linebackers, eles não têm a capacidade de jogar de igual para igual contra Titans, principalmente Titans do nível do George Kittle. Eles não são do mesmo tamanho, tem uma diferença de peso até pode ser igual, mas altura, velocidade não se compara.
Então existe um mismatch gigante surgindo para George Kittle aqui. E o que acontece? Acontece que se você abrir hoje os sites de aposta, você vai ver que as linhas de George Kittle não estão muito altas. Então aqui mora a melhor oportunidade para fazer uma aposta de player props. Você apostar nas linhas relacionadas a jardas de George Kittle. E pelo que eu observei, existem duas linhas que são muito boas, assim, fundamentalmente. O over jardas de recepção de George Kittle para a partida inteira e também a recepção mais longa de George Kittle que ele vai fazer na partida. A produção dele para o jogo está cotada em 49,5 jardas na partida. É uma marca que, honestamente, é surpreendentemente baixa até para um jogador da estirpe dele. E como nós já desenhamos aqui, que tem uma prerrogativa de ter bastante oportunidade nesse jogo. E em todos os jogos dessa pós-temporada, ele fez ao menos uma recepção mais longa do que a linha de 21,5 jardas, que é a recepção mais longa dele. O que acontece? O Kiro não é exatamente aquele Taian que você fica jogando bola, 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 bola várias vezes nele. Ele é um jogador que vai receber uns 4 passes, mas toda vez que ele recebe passe, ele faz estrago. Por quê? Porque ele é um jogador que é o jogador da sobra. E ele é um jogador muito explosivo. E ele vai atacar um campo contra um mismatch, e um campo que vai estar espalhado, que vai estar concentrado no centro, e vai dar muitos espaços aqui nessa zona das sims, que se chamam, né? E aqui é onde os Titans mais fazem o nome deles. Então, portanto, anote. Over jardas em recepção de George Kittle, recepção mais longa e recepção mais longa do jogo dele, acima de 21,5 jardas. Essas são as boas dicas do Greg Apostador. Enfim, se gostou desse vídeo, por favor, siga as nossas mídias sociais, dê like, clica no sininho para receber notificação e vamos junto ver esse grande jogo do domingo para encerrar essa temporada feia do futebol americano que tivemos esse ano. Né? É isso aí, pessoal.